E aí, galerinha massa do meu canal. Galera, nós hoje iremos começar mais uma videoaula muito eletrizante. Uma videoaula que eu acredito que todos irão gostar e que irão aprender muito, mas muito a respeito de um assunto que tem sido falado muito na mídia, que tem sido comentado muito nas redes sociais, mas que muita gente ainda tem dúvida e curiosidade. E eu acredito, né, e eu aposto com vocês que a nossa videoaula vai ser muito mais interessante do que as colagens do Resende, do que as dicas de beleza da Boca Rosa, né? Então, vamos lá, vamos logo direto ao assunto, sem perda de tempo. O que é que danado esse louco vai falar hoje? Hoje nós iremos falar a respeito dela, a febre amarela. Mas aí, gente, que danado é a febre amarela? Mas o que é isso? Será uma moda bem Tumblr aí, um estilo bem show que as garotas estão curtindo, estão utilizando? Não, né, gente? Febre amarela não tem nada a ver com isso. Na verdade, a febre amarela é uma doença infecciosa grave causada por vírus e transmitida por vetores. Então ela não tem nada a ver com estilo de vida, ela não tem nada a ver com roupa da moda, com o ser Tumblr de ser. Então ela tem a ver com uma doença. Então febre amarela é uma doença viral, uma doença infecciosa muito grave. O que acontece, gente? Como toda doença, ela vai ter os seus sintomas que vão poder nos ajudar na identificação dela, né? E os seus sintomas, os primeiros sintomas, né, eles são bem parecidos com de outras doenças que nós já conhecemos, como a febre alta, daí o nome febre amarela, vocês vão entender o amarelo porque existe, né? Então febre alta, com calafrios também, a febre ela chega a um nível bem acentuado que nos causa calafrios, dores de cabeça, né, que nem o Pixar, né, tá conseguindo aguentar, cansaço intenso, e não é aquela preguicinha da manhã não, é um cansaço, uma fadiga intensa que a gente não tem vontade nem de levantar, náuseas e vômitos, então a pessoa não consegue parar com nada na barriga, no estômago, então muita náusea e vômito, e aí, por que o nome febre amarela, né? Não ficamos bem parecidos com os Simpsons, porque essa doença ela vai causar a icterícia, que é a pele amarelada, o olho amarelado. E quando essa doença ela chega a uma forma mais grave, né, quando não tratada, ela pode gerar uma insuficiência hepática e renal, ou seja, seu fígado e seu rim eles começam a entrar em colapso, a parar de funcionar devido ao vírus. E também nós podemos apresentar quadros de hemorragia, então você pode sangrar aí, tudo isso pode levar à morte, ao óbito. Felizmente muita gente morreu e muita gente tem morrido com essa doença ainda hoje, né? No século XXI, o problema da informação, entre outros problemas também, tem acometido muita gente essa doença e muitos têm morrido. Mas aí vem outras perguntinhas. De onde veio essa danada dessa doença? A gente já tinha tanta doença aqui, para que mais uma? Será que ela chegou agora? Será que ela veio de hoje? Como é que é transmitida? Estamos em risco? Será que nós estamos em risco? Será que onde eu moro está com problema? Está tendo casos? Está sendo transmitida? Como é que se previne dessa doença? Tem cura? Será que essa doença tão grave ela tem cura? Tem como se curar? Tem como se tratar? A gente vai tentar responder um pouquinho dessas perguntas aqui durante essa apresentação, durante essa videoaula para vocês. Primeira coisa, a gente tem que entender um pouquinho de onde danado veio essa doença, né? Esse vírus. E alguns estudos atuais, né? Principalmente estudos com DNA, né? Molecular, conseguiram demonstrar que essa doença ela teve uma origem africana. Então, um vírus que ele surgiu na África, então muita gente acredita-se então que ele surgiu lá na África, como muitas outras viroses, e de alguma forma ele chegou aqui na América do Sul e em outros continentes também, né? Nós temos casos
na Europa, América do Norte. Então, a febre amarela conseguiu chegar a vários lugares. E ele chegou aqui, acredita-se então que ele chegou aqui por meio das embarcações. São pessoas que vieram infectadas, ou até mesmo os mosquitos, né? Aqueles mosquitinhos danados, que agora vocês vão entender por que o mosquito, né? Porque o mosquito ele tem tudo a ver com a febre amarela. Então, ela vai ser transmitida por esses danadinhos que vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre quais deles. Será que são todos? Será que a muriçoca, né, a sovela, aquele mosquitinho que nós temos em casa, ele transmite a febre amarela? Então, de alguma forma, esses mosquitinhos vieram de barco, de carona. Que bichinhos sacanas. Então, o que acontece? Para a gente entender um pouquinho mais da doença, a gente tem que saber do ciclo de vida dos vetores. Então, quem é que transmite? Primeiro, a gente tem que entender que o ciclo de vida, né, e a própria doença ela vai ter duas formas, a forma silvestre e a forma urbana. E como eu já havia falado, tudo começa com um romance, né, com os crushes aí. Então, a mosquitinha arranja um crush, eles começam a se relacionar, ficar, e não vale a pena a gente shippar esse relacionamento, porque o resultado dele é desastroso para nós, né? Então, a mosquitinhos, eles vão lá, tem um caso, né? Um relacionamento, uma ficadinha, e a mosquitinha sai para colocar os seus ovinhos. E no ciclo de vida silvestre, o que acontece? Esses mosquitos, eles normalmente vão colocar esses ovos em ocos de árvores, em bromélias, e em outras espécies de recipientes que possam armazenar água por um tempo. Esses ovos ficam lá dentro. Depois de alguns dias, né, algumas horas, eles vão eclodir em larvas. Essas larvinhas elas vão agora viver dentro da água, elas têm um hábito de vida aquático e elas vão estar se alimentando do que tiver por ali. Com o tempo ela empupa, né? O que danado é empupa, professor? É parecido com um casulinho de borboleta. Então, a larvinha vai se alimentar, vai entrar nesse estágio de pupa, onde ela não se alimenta nesse estágio, e ela fica lá sofrendo a famosa metamorfose. Ela sofre a metamorfose, e se transforma em um mosquitinho. Esse mosquitinho agora sai e vai procurar alimento, né? Lembrando, gente, que o macho ele não se alimenta de sangue, ele não é hematófago. O macho ele sempre vai se alimentar de seivas de plantas. Quem se alimenta de animais, de sangue, é a fêmea. Então ela vai em busca de algum animalzinho lá para se alimentar, normalmente os macaquinhos. Então ela vai e toma o sangue dele. Por quê, professor? Por que a fêmea tem que tomar sangue? Porque se ela não tomar sangue, ela não consegue colocar os ovinhos. Os ovos necessitam de alguns nutrientes que tem no sangue para se desenvolver. Já na fase urbana acontece a mesma coisa, né? Parecido, o que muda é o ambiente e a fonte de alimentação, que não é mais o macaco. Mas o que acontece? O mosquitinho vai lá, a mosquitinha arranja o crush dela, eles vão ficar, então ela vai colocar os seus ovinhos, e esses ovos eles vão ser depositados em outros recipientes, não mais em ocos de árvores, mas em pneus, caixas d'água, vasos de planta, garrafas, entre outros recipientes que tenham água parada. Vai ciclo de ovo, nasce a larvinha, ela vai empupar, o adulto vai emergir, né, dessa pupa, e ele vai atrás de alimento, no caso ela, né, que é a fêmea. Mais uma vez a fêmea vai atrás de alimento. E quem que ela encontra? Nós, os seres humanos. Então nós somos a fonte de alimento desses bichinhos, né? E aí continua o ciclo de vida desse animal. Lembrando, o ciclo silvestre e o ciclo urbano, né? A doença silvestre e a doença urbana. Então nós vamos ter essas diferenças, gente. Mas quem é que transmite? Né? A gente sabe que é um mosquitinho, mas que mosquito? Na parte silvestre, no ciclo de vida silvestre, nós vamos ter a participação do gênero Sabetes, que é esse mosquitinho aí que parece que acabou de sair de uma escola de samba do Rio de Janeiro, e o Hemagogus, nome bem estranho, né? Então esses dois, eles são os mosquitinhos que vão transmitir lá na mata. Eles não são encontrados aqui na área urbana, né? Nas cidades, mas sim na mata. E aqui na cidade, desculpa, o que nós vamos encontrar? Ele, né, o famoso Aedes aegypti. Então, o Aedes aegypti ele vai transmitir a febre amarela na área urbana.
Então aqui só quem passa é o Aedes aegypti. Na mata, os rabetes e o hemagogos. Compreenderam? Vamos lá. Macaco. Macaco é transmissor? Aí vem aquela famosa pergunta, aquela curiosidade. Gente, mas muitas manchetes de jornais online, impressos, falando sobre a violência que estão causando aí nos pobrezinhos macacos. Matando os macacos porque acham que os macaquinhos eles transmitem febre amarela. Mas, gente, isso é uma tremenda ignorância, uma tremenda burrice. Porque o macaco ele não transmite, o macaco ele é apenas mais uma vítima da doença. Então ele é como o ser humano. Ele vai ser acometido da doença e ele vai a óbito. Então não matem os pobrezinhos macacos. Até porque se você mata o macaco, você vai fazer com que os mosquitos vão atrás de outras fontes de alimentação e vão acabar chegando em nós. Vamos falar um pouquinho sobre a situação atual da febre amarela aqui no nosso país, né? Então a gente começa falando um pouquinho sobre o aumento que tem tido de casos e de óbitos. A gente vê aqui dos anos 80 até meados de 2015, por ali, a gente tinha uma situação estável aqui no nosso país. Mas de 2016 para cá a gente vem observando um aumento de casos de óbitos de febre amarela. E se você mora em alguma dessas regiões aí que são sendo demonstradas nesse mapa aí, nessa parte mais escura, corra, vá atrás de um posto de saúde e procure se vacinar, porque essas são áreas de risco de febre amarela. Mas o que é que faz com que os mosquitos nos escolham, né, como vítima? Como é que o mosquito escolhe suas vítimas, então? Isso tem a ver com alguns processos bioquímicos do nosso corpo. O principal elemento que nós vamos estar abordando aqui é o CO2, que eu acredito que muitos sabem de onde é que vem esse danado de CO2. O CO2 ele é produto da nossa respiração. Na hora que expiramos, nós liberamos CO2 para o ambiente. E o que é o CO2, gente? O CO2 ele vai ser um gás, né, uma substância formada por alguns átomos, alguns elementos químicos, que no caso nós vamos ter a presença de 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono que se une formando esse CO2. Mas, professor, o que danado é um átomo? Vamos lá. Essa definição aí é um pouquinho clara. Ela diz assim que um átomo é a quantidade menor de um elemento químico com existência própria, considerada indivisível, ou seja, é como se a gente dividisse alguma matéria, né, algum objeto, até chegar numa parte que não tem mais como dividir. Essa parte a gente chama ela de átomo. E ela vai ser composta de algumas partezinhas também. Dentro de um átomo, né, a formação de um átomo, nós vamos encontrar no seu núcleo, na parte mais interna, os prótons, os nêutrons. E na parte mais externa, na eletrosfera, nós vamos encontrar os elétrons. Então, o CO2 é formado aí por 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono. Mas e o que acontece então? O que acontece é que os mosquitinhos eles vão ter essas estruturas chamadas de antenas, né? Que elas vão servir como as narinas dos mosquitinhos. Então eles vão sentir os odores, os cheiros através dos nervos que eles apresentam nessas antenas. E assim eles escolhem as suas vítimas, né? As suas fontes de alimentação. E aí nós temos que lembrar também que o pobrezinho do macaco ele também está, né, nessa lista de fontes de alimentação. Eles vão estar liberando CO2 como todos os outros animais. E a partir desse CO2 que esses mosquitos vão em busca desses macaquinhos. Então nós temos aí sagui, bugio, macaco prego, algumas das espécies que nós temos em nossa fauna, né, brasileira. E eles, gente, por incrível que pareça, muitos estão entrando, populações estão entrando em extinção em alguns locais. E como se prevenir? Primeira coisa é não deixar a água parada, né? Isso previne o ciclo urbano, porque como a gente já explicou, é o Aedes aegypti. Então, se tem Aedes aegypti, a gente vai ter problema, né, de alguém entrar na mata, se contaminar e trazer a doença para a área urbana e esse mosquitinho se alimentar. Então, se não tem Aedes aegypti, é melhor, fica bem melhor para nós. E no caso do ciclo silvestre, nós temos que evitar de visitar matas que estejam em áreas de risco e usar sempre, se necessário, a gente
tiver que ir nessas áreas de risco, né, não tiver como evitar, sempre usar repelente e usar roupas que venham cobrir o corpo para diminuir aí a exposição. Outra coisa é se vacinar. Então, se você, mais uma vez, mora em alguma dessas regiões aí, essas áreas de risco, né, que estão escuras no mapa, procure um posto de vacinação e se vacine para que você venha a ser imunizado. Lembrando, gente, que se você já teve febre amarela alguma vez, você não vai ter mais, você já está imunizado. E se você se vacinou, também, ok? Então, gente, não esquece de dar o like aí, dar um joinha, se inscreve no canal e nós agradecemos aí a audiência de vocês, a participação de vocês. Muito obrigado e valeu, tchauzinho. Esse vídeo, gente, ele é um vídeo que é resultado de uma atividade de uma disciplina da especialização em ensino de matemática, ensino de ciências naturais e matemática, que tem como título Tópicos Especiais para o Ensino de Ciência. Então, nós estamos utilizando esse vídeo como uma das atividades avaliativas. Mas aí para a galerinha que está assistindo, não esquece que nós vamos ter uma atividade muito da hora lá na nossa sala de aula. Então se preparem, coloquem para fora o seu lado Sherlock Holmes para a gente tentar desvendar alguns enigmas. Então é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.